Já tive alguns chefes e a gente sabe, você que está do outro lado aí que trabalha, sabe reconhecer um chefe de qualidade, aquele chefe carimbo nota 1000, sabe? Chefe que está do teu lado, chefe que te apoia, chefe que compra as brigas da equipe, o chefe que te defende, o chefe que mesmo que não precise, você vai ajudá-lo da melhor forma possível. Então todo mundo tem esse tipo de chefe. Infelizmente, essa é uma minoria. Não são todos que têm esse tipo de chefe que você pode estar junto, né? Normalmente são muito, muito raro de a gente achar esse tipo de chefe. Normalmente a gente acha aqueles chefes piores. Aqueles chefes trazem, eu não gosto de falar muito isso aqui, mas que trazem o nosso pior à tona. Infelizmente, essa é a grande realidade. E quando eu digo pior à tona, é te provocar sentimentos negativos, é deixar você estressado, é deixar você, né, com desgaste emocional. É o que a gente chama de chefes tóxicos, pelo menos é o que eu chamo de chefes tóxicos. E aqui, nesse vídeo, eu vou te dar 3 dicas e 75 de como você pode evitar esse tipo de chefe. Beleza? Se liga nesse vídeo, roda a vinheta. Antes da gente começar, acho que você notou aqui que o cenário mudou um pouquinho, né? Eu tive que me readequar aqui o estúdio de gravação, porque eu vou ser papai de novo. E aí o quarto onde eu usava o meu escritório, o quarto de hóspede aqui na nossa residência, ele vai ser o quarto do Gael, que tá chegando aí muito em breve no final desse ano. Então eu me readequei aqui nesse estúdio improvisado. Não vou deixar de produzir conteúdo para você, afinal de contas esse aqui é o que eu quero fazer você o quê? Pensar fora da caixa, romper aquela linha que te segura, aquela barreira. Ruptura mental tá aqui para isso. Falando aqui no tema chefes tóxicos. A gente sabe que existem vários perfis de chefes tóxicos que a gente pode encontrar por aí, né? Então, desde aquele chefe que é muito microgerenciador de serviços, até aquele chefe com um perfil ausente ou até mesmo um manipulador. Então a gente sabe que essa situação, ela existe, ela tá aí. Infelizmente, você que está chegando no mercado de trabalho, você vai encontrar pessoas excelentes, pessoas que vão te levar para outro patamar, seja como chefe na posição de chefe hierárquica, seja na posição de lateralidade ou até de inferioridade hierárquica, mas que vão te despertar outros interesses, que vão trazer outras provocações, que vão fazer você realmente sair da sua zona de padrão e evoluir como pessoa, como profissional, como cidadão. E quando a gente tem esses chefes manipuladores, esses chefes tóxicos, né, que infelizmente tem 90% das empresas, né, são dominadas por chefes tóxicos. Porque não sei o que se é se é uma doutrina do cara que substitui não ter a experiência e ser, né, padrão ou ser espelhado naquele que, era um chefe tóxico e ele replica aquele comportamento. Mas a gente sabe que quando a gente tem esse tipo de chefe tóxico, a gente tem um ambiente de trabalho totalmente hostil, onde você tem expectativas não realistas, né, que não condizem com a realidade, você tem uma falta de apoio, você tem um desrespeito muito grande entre a vida pessoal e a vida profissional. E eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, né, de pelo menos situações que eu vivenciei com um chefe tóxico. Era um antigo chefe que eu tinha, e ele era uma pessoa que trazia muito de algumas características que a gente vê hoje sendo replicadas aí nas organizações. Ele era um cara extremamente microgerenciador, né? Então ele dava a falsa sensação de que você poderia entregar aquele trabalho da melhor forma possível, e aí você ia desenvolvendo, sempre validando. Eu sempre gostei de validar aquilo com quem fosse meu superior ou meu par que estivesse comandando aquela demanda, sempre ia validando, né, com ele, não, tá ótimo, e chegava no dia da apresentação, por exemplo, final daquele trabalho, vamos supor que a gente apresentar aqui hoje no final do dia, hoje no início do dia, ele falou, não, tem que mudar tudo, tem que fazer uma reviravolta, e mudava tudo, fazia a gente, né, e aí era um corre pra lá, corre pra cá, mudando coisa, revalidando coisa, era o caos, quando ele poderia, né, ao longo do processo, ter ido dando os toques e direcionando para onde ele queria. E ele fazia prevalecer a vontade dele de uma forma muito mais fluida, né? Por mais que às vezes isso também seja algo de um líder tóxico, mas é algo mais fluido. Não na hora ali você gera todo um estresse. E aí chegava-se para a apresentação, e isso aconteceu fatidicamente. A apresentação, né, obviamente você faz num dia, mexe tudo, palavras erradas, formatos errados, letras divergentes, dados que não aparecem, lâmina perdida em branco, e
você passa vergonha. E ele normalmente falava que, né, a equipe não teve tempo de fazer isso, jogava nas nossas costas. Então isso é um absurdo e isso gerava todo um constrangimento na equipe. Até mesmo feedbacks. Feedbacks às vezes ocorriam situações de que ele precisava dar um feedback ou numa conversa com algum funcionário ali e começava a entrar em pormenores que não precisava, no meio de um corredor entrar e aí ficava aquele escândalo, aquela briga, né, de pra cá pra lá. Cara, isso é absurdo. Você que é um chefe, uma posição de liderança, né? Se você tem algo não construtivo a falar para o seu liderado, que você precisa, né, pegar na mão dele, puxar a orelha, criticar realmente, mostrar para ele que você discorda, faça isso reservadamente. Faça isso reservadamente. Às vezes você precisa, né, dependendo, chamar alguém do recurso humano para estar presente, né, porque tem toda agora uma questão de assédio moral, etc, etc. Então, né, sempre tem um terceiro imparcial, não alguém da equipe, porque você expõe aquele seu funcionário da equipe, chama alguém do RH para participar, né, talvez não num primeiro feedback, mas num segundo, num terceiro. Fica essa dica. Primeira dica aí, que nem era mérito aqui do vídeo. A gente vai aqui agora entrar no que a gente vai falar, que é justamente o mérito de como evitar chefes tóxicos. Então eu vou te dar 3,75 dicas para você evitar chefes tóxicos. A primeira delas, estabelecer limites. Eu acho que esse é o principal ponto de quando a gente tem uma relação de emprego, é estabelecer limites com os seus subordinados, com os seus superiores hierárquicos, com a sua lateralidade. E aí, pessoal, uma conversa franca, tá? É você ali com aquela pessoa falando, olha, eu, né, tenho isso, priorizo aquilo, eu estou disposto a fazer isso, eu estou disposto a fazer aquilo, eu não estou disposto a fazer isso. Então, deixe esses limites bem claros, exponha as suas expectativas, exponha o que você almeja, porque às vezes você pode ser um excelente profissional, mas não almeja crescer, não almeja dar o próximo passo nesse momento da sua carreira. E às vezes o chefe vai te colocar em frente que vão te dar maior visibilidade, porque na cabeça dele, ele acha que você quer crescer. E aí isso gera um atrito. Então, tenha isso em mente. Estabelecer limite, conversa franca, diálogo. Aproveite sempre também, você do outro lado como funcionário, entender as pressões que aquele chefe, que aquela pessoa na posição de liderança está sofrendo. Por quê? Porque quando você entende o lado dele, você pode ajudá-lo, vocês podem se ajudar mutuamente. Então, essa é uma dica muito importante para você aí estabelecer sempre aquela questão. Falam que muitos chefes às vezes não têm empatia e isso causa uma série de prejuízos em toda a relação de emprego, porque ele não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, também exercite isso você aí do outro lado. Segunda dica é o feedback com o apoio dos recursos humanos. Então, sempre, igual eu falei, né, quando o chefe às vezes vai dar um feedback, talvez que precise, né, chame alguém de fora, você é a mesma coisa. Se você vai dar um feedback para o seu chefe, se vocês vão ter algum tipo de relação e você sabe que ele é uma pessoa difícil ou ela é uma pessoa difícil, que ela não aceita muito bem as críticas ou que ele não aceita muito bem as críticas, chame alguém, chame um terceiro imparcial e de preferência que esse terceiro seja do RH, porque ele vai te ajudar a ter toda uma lógica voltada para recursos humanos e até mesmo intermediar possíveis situações. Outro ponto que eu acho muito interessante é você avaliar, mudar de área, né? Então, se você está galgando ali uma posição e não está dando certo, já tentou algumas coisas, não deu certo, avalie, mude de área, refresque, né, a sua cabecinha, refresque os seus conhecimentos, provoque-se, saia da sua zona de conforto e migre para uma área que talvez faça um sentido para você. Ou, às vezes, só para, né, com um cara que você, às vezes, o assunto não tem nada a ver, mas aquela mulher lá que está na liderança é uma mulher que você conhece, você tem uma interação com ela, vocês têm uma sinergia, pode ser que ela te faça muito melhor como líder do que o seu antigo chefe, por mais que o assunto dela não tenha nada a ver com o que você gosta de fazer. Então fica essa dica, avalie sempre mudar de áreas, refrescar a sua cabeça, pensar, né, e trabalhar com coisas diferentes. Essa é uma terceira dica que eu acho que é super importante. E aí a dica ponto 75. Por que não é uma dica completa, Thiago? Porque é uma dica que, cara, mexe bastante com a sua vida, com o que você faz, com a sua posição hoje. E depende muito de pessoa para pessoa, de cargo para cargo, de situação para situação. Então é uma dica que não é uma dica completa. Por quê? Porque você vai ter que avaliar. Qual que seria essa ponto 75 dica? Avalie pedir demissão. Avalie sair daquela localidade. Pô, não tem um outro lugar, é só aquela equipe. Não tem uma outra... Cara, avalie pedir demissão. Por que avalie?
porque é uma situação que pode mudar totalmente. Se você às vezes tem um currículo interessante, se você já foi, né, sondado por outras empresas, se você sabe ali o que você consegue se posicionar rapidamente, acho válido. Acho válido, é uma medida que vale super a pena você considerar para fugir desse chefe tóxico. Entretanto, cuidado. Cuidado porque você tem que avaliar o quê? O lugar para onde você está indo. Então, avalie a cultura do novo lugar, avalie as pessoas, pergunte para as pessoas que trabalham lá. E aí, né, nada melhor do que o chão de fábrica, a galera que bota a mão na massa que rala. Pergunte como é para essas pessoas a cultura dessa empresa, como são os líderes, se a empresa preza por, né, uma liderança engajada, uma liderança aculturada no sentido de efetivamente ser líder e não chefe. Então tem muitas coisas que vocês podem fazer. Acho que essas 4 dicas que eu trouxe aqui para vocês, né, essas 3.75, porque eu não acho que avaliar pedir demissão seria uma dica completa, que vai depender muito de caso a caso. Mas essas 4 dicas que eu trouxe, eu vejo como dicas que podem te ajudar a ver o mundo de outra forma e a fugir desses chefes tóxicos. Antes da gente continuar, não se esquece, aqui embaixo, uma série de canais parceiros que eu tenho certeza que você vai se amarrar. Além disso, Mato Grosso News, um salve. E não se esquece de me dar aquela força, aquela moral, aquele engajamento, curtindo, compartilhando, se inscrevendo aqui no Ruptura Mental. Eu conto com você. Fechou? Volto pro vídeo. Então, só pra gente recapitular. Que dicas você tá falando aqui, Thiago? Estabelecer limites, feedbacks com apoio do RH, avaliar, mudar de área ou equipe. E por fim, ponto 75, dica, pedir demissão. Avaliar pedir demissão. Essas são as 4 dicas para você fugir de chefes tóxicos. Rotineiramente você vai esbarrar com essas pessoas. Então saiba, tenha o trato, se posicione, estabeleça limite, mostre o que você quer e o que você não quer dentro da empresa, dentro do seu lugar de trabalho. Acho que a transparência é o melhor dos caminhos. Então você aí, tá me ouvindo, que vai se posicionar no mercado de trabalho, fique com essas dicas, fique com isso em mente. Veja que é importante, você que vai assumir essa nova posição, que vai chegar nesse mercado, é importante vocês se posicionarem, é importante o diálogo, a comunicação. E, obviamente, quando chegarem num determinado momento da empresa, é importante sempre exercitar características voltadas para a liderança. Pensar nas pessoas. Vocês são líderes. Líderes gerenciam pessoas, gerenciam vidas, gerenciam expectativas. E pessoas são as empresas. Sem as pessoas, as empresas não são nada. Então, quanto melhor líder você for em gerenciar pessoas, não microgerenciar, não ser tóxico, não controlar, dar autonomia, né, com respeito, com confiança, com transparência, melhor. Melhor para você, melhor para sua empresa, melhor para os seus funcionários, melhor para todo mundo. Então pega essa dica, pega essa visão. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, me dá aquela moral aqui embaixo, se inscrevendo, curtindo, compartilhando. Eu conto com você. Fechou? Um salve e até a próxima. Valeu!